E aí, senhores, eu sou o Fábio Spider, estou aqui hoje para fazer um review sobre a instalação de trilho flutuante na M4 SRC. Após a publicação daquele filme da M4 Multicam, uma pessoa pediu algumas dicas sobre a instalação dessas peças e após alguns testes eu fiz com vários trilhos, utilizando o cano externo original da SRC, eu não obtive sucesso. Ok? Então resolvi fazer esse review que provavelmente outras pessoas vão acabar também passando por essa dificuldade. Eu instalei aqui na SRC o trilho flutuante, porém eu tive que utilizar o cano externo padrão Tóquio Marui, ok? Na sequência de fotos eu vou mostrar as interferências que houveram e uma sugestão de como resolver esse problema. Valeu? Então vamos lá. Antes de mostrar a interferência do cano da SRC, eu só queria fazer uma breve explicação de como é a fixação dos trilhos flutuantes para quem não está habituado com esse tipo de acessório, tá? A gente tem 3 modelos aqui, cada modelo com o seu anel de fixação, certo? No primeiro momento, o anel de fixação é enroscado na arma e, posteriormente, o trilho é fixado ao anel. Algumas fixações são com parafuso, como nesses 2 casos, e esse terceiro, o trilho é enroscado ao anel. Eu tenho aqui o anel instalado na arma. À medida que você vai enroscando o anel, ele vai comprimindo o cano contra o corpo da arma, fazendo com que o cano fique bem fixo, sem balançar, sem oscilar. O problema da SRC é que ela tem essas 2 abas aqui, que os outros canos normalmente não têm. De fora a fora, essas abas têm 30 milímetros, enquanto que o cano propriamente dito tem apenas 21 milímetros. Voltando aqui para os nossos anéis, a parte interna deles, mais estreita, tem 25 milímetros de largura, de forma que passaria sem problema por essa parte do cilindro, mas não passaria por essas abas, certo? Quem tem a SRC sabe que as peças dela ficam bem encaixadas, sem oscilações, tá? Aqui a gente pode ver o guarda-mão original, ele tem toda uma parte a mais aqui, que os guarda-mãos normalmente não têm. Esses 2 sulcos aqui é justamente onde entra aquela aba, para travar esse guarda-mão. Eu tenho ele aqui parcialmente instalado, a gente pode perceber que o encaixe aqui ele fica bem certinho, e essa aba não deixa esse guarda-mão ficar girando aqui relativamente solto, como grande parte dos guarda-mãos que a gente compra no mercado. Tá? Eu tenho aqui uma foto do guarda-mão Magpul instalado, ele sequer se aproxima da aba, fazendo com que essa aba seja completamente inútil nesse caso. Tá? Voltando aqui para o nosso trilho flutuante, realmente a única coisa que impede a instalação do trilho flutuante é a existência dessa aba aqui, e nessa situação eu vejo 2 soluções. A primeira seria substituir o cano por um padrão Tóquio Marui que não tem a aba, e a segunda opção seria cortar fora essa aba aqui. Eu queria deixar bem claro que na prática eu não cheguei a fazer isso, porque eu apenas fiz a instalação do guarda-mão Magpul, então a aba não foi problema para mim, mas na instalação de um trilho flutuante seria problema essa aba. Tá? Se eu tivesse nessa situação, eu não pensaria 2 vezes, eu cortaria fora essas 2 abas ao invés de comprar diretamente um cano. Primeiro eu ia tentar instalar com o cano original sem a aba, antes de comprar um cano Tóquio Marui e gastar mais uma grana aí. Tá? Então fica aí esse review aí, fica 2 sugestões. Se alguém optar nessa questão de cortar a aba aí, gostaria que se pudesse me dar um retorno depois, dizer como é que ficou a instalação do seu trilho aí, eu ficaria bem agradecido, tá ok? Então é isso aí, aquele abraço.